família vascaína, que é o Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo mais um vídeo para o canal, o vídeo aí dessa terça-feira, com algumas notícias aqui, né? Algumas, como é que eu vou dizer para vocês, né? Algumas pequenas evoluções aí nesse imbróglio jurídico aí do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, né? Esse caso de justiça aí que já está enchendo o saco. A gente vai falar também de técnico aí sondado aí pela diretoria, outro técnico português, né? E algumas notícias relativas ao Vasco da Gama. E tem gente aí, notícia que saiu agora, nessa terça-feira, né? Estou trazendo notícias de ontem, do final da noite, e notícia também que saiu agora, nessa manhã de terça-feira, de gente influente, né, da gestão vascaína, de gente influente aí do Conselho Vascaíno, que retirou o seu escritório de advocacia, né? A gente vai falar sobre isso, mas antes de mais nada, peço a vocês o joinha, o like, para que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube, serei muito grato a vocês. Pessoal, correndo aqui rapidinho, tá? Porque eu estou em cima da marca, estou começando esse vídeo tarde, já são 12h30 já. Então tem que correr para tentar subir esse vídeo cedo hoje, senão ele só vai subir de noite, né? Mas vamos falar do Vasco que entrou com um instrumento de agravo na justiça para ver se acelera esse processo. Porque o que acontece, gente? O processo ele começou a tramitar na terceira vara empresarial, né? Lá com a tal da Caroline, não sei o que lá das quantas. Tá? A juíza se alegou suspeita para poder conduzir o caso e pediu a sua renúncia, se retirou. Tá? Aí o processo foi distribuído para a quarta vara empresarial, que está junto também ali com... Ai, meu Deus do céu, qual é o nome do juiz que eu vou ver aqui agora, né? Na minha cola aqui. Tá com o juiz aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Faz parte do processo, tá, gente? Espera aí. Caraca, eu esqueci de anotar isso, cara. Eu não anotei. Enfim, mas deve estar por aqui, ó. Nova petição. Ó, o juiz é o Arthur Eduardo Magalhães, tá? Que pertence à quarta vara empresarial do TJRJ, né? Só que ele também, ele conduz também a quinta vara, né? Ele pertence à quarta vara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ele também conduz ali a quinta vara. Então, ou seja, o processo foi para a sexta vara empresarial, para a mão de outro juiz, porque ele também alegou impedimento, né, para aturar na tutela ali cautelar, e o processo agora foi para a sexta vara, ou seja, eles estão empurrando com a barriga a porcaria do processo, fica esse jogo de empurra, tá? Um manda para outro, o outro manda para um, e o Vasco não sai do lugar, cara. O Vasco está aí, travado aí, não pode contratar, não pode fazer nada, né? E agora a diretoria entrou com agravo de instrumento justamente aí para ver se dá andamento ao negócio, para ver se essa liminar cai. O agravo do instrumento, nada mais, nada menos, é um recurso para você acelerar o processo, né? Para ele parar na mão de um desembargador, para ver se o desembargador ele dá logo uma decisão e um veredito ali, pelo menos a nível provisório, né? Para ver se a liminar cai. A matéria diz o seguinte: a outro agravo de instrumento é protocolado contra a intervenção no Vasco SAF. Os conselheiros Pedro Paulo Oliveira, Cristiano Stockler Campos e Felipe Passos Serias protocolaram um novo agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pedindo a suspensão imediata da decisão que afastou o Conselho de Administração da Vasco SAF, retirou o controle do CRVG e determinou a intervenção judicial na companhia. Diferentemente de outros recursos apresentados até aqui, este agravo concentra seus argumentos em pontos processuais e jurídicos que, segundo os recorrentes, tornam a decisão inválida. Entre os principais argumentos apresentados, destacam-se
competência da arbitragem, a competência da arbitragem, eles estão, né, interpelando ali, porque a arbitragem ali, ela que tinha que conduzir o caso, ela que teria que afastar alguém ou não, e não a justiça comum, tá? Os agravantes sustentam que todas as discussões sobre governança e controle societário e direito da 777 Carioca já está submetida ao Tribunal Arbitral da Getúlio Vargas, né, do Instituto lá, da Federação Getúlio Vargas. Por isso, defendem que após a instauração da arbitragem, apenas os árbitros poderiam modificar medidas envolvendo a estrutura societária do Vasco SAF e não o juízo de recuperação judicial. Ou seja, se já está na arbitragem, a justiça comum não tem nada que se meter ali da maneira que se meteu. A ausência de contraditório, o recurso afirma que os conselheiros foram afastados sem terem sido previamente ouvidos. Segundo a defesa, uma medida com tamanho impacto deveria respeitar o contraditório e a ampla defesa, especialmente porque não haveria urgência superveniente que justificasse a decisão sem manifestação das partes. Eles não deram a possibilidade, né, da diretoria administrativa se defender contra essas acusações aí de gestão temerária, falta de transparência e tudo isso aí que eles alegaram, né, no processo. Falta de requisitos legais para intervenção. Os recorrentes argumentam que o parecer do Conselho Fiscal apontou recomendações e necessidade de aprimoramento da governança, mas não concluiu pela existência de fraude, desvio de recursos ou gestão temerária. Além disso, lembro que a própria administração judicial sugeriu inicialmente medidas menos gravosas antes de qualquer afastamento dos administradores. Não foi provado nada, né, de falta de transparência. Contratações de atletas. O agravo também rebate um dos fundamentos da decisão ao afirmar que os investimentos realizados na contratação de jogadores fazem parte da atividade normal de uma SAF. O documento destaca que o clube registrou lucro contábil em 2025 e cita que a venda do atacante Ryan gerou recursos superiores ao montante investido em reforços e descapitalização da companhia. Eles alegam que o clube, cara, não consegue sobreviver sem contratar. O clube ele tem que contratar para mostrar um futebol pelo menos eficiente, até mesmo para captar receitas, né, de premiação. É isso que eles estão alegando. Afastamento de Cristiano Campos. Outro ponto de recurso é a contestação do afastamento do Cristiano Stockler Campos. A defesa sustenta que ele responde a uma ação judicial, mas não possui condenação definitiva, razão pela qual entende que não existiria fundamento legal para impedir o exercício do cargo. Também argumenta que os demais conselheiros não poderiam ser responsabilizados por não proverem seu afastamento poucos dias após uma notificação extrajudicial da 777 Carioca. Além das questões jurídicas, o recurso afirma que a intervenção provocou forte impacto na administração da SAF e no departamento de futebol. Os agravantes citam dificuldades para concluir negociações envolvendo treinador, reforços e investidores, sustentando que a instabilidade institucional pode causar prejuízos esportivos, tá? E financeiros ao clube. Agora caberá ao Tribunal de Justiça analisar o pedido de efeito suspensivo e decidir se mantém ou não a intervenção até o julgamento definitivo do agravo. Ou seja, gente, isso aí está impedindo que o Vasco contrate jogadores, contrate um técnico, que o Vasco até agora está sem um técnico, né? Está sem um comandante e, cara, fica complicado. Outra situação também, o Vasco está alegando e colocou também no agravo de instrumento, que estava negociando com o Gabriel Peck, e não foi possível a contratação do Gabriel Peck justamente por causa da intervenção da Justiça que afastou a diretoria administrativa. E dessa forma o Gabriel Peck acabou acertando a saída para o Cruzeiro. Tá? A diretoria, os envolvidos ainda contestam isso, dizendo que o Vasco ficou impossibilitado de repatriar um ex-jogador, né, um ex-cria ali, repatriar de volta ali, um craque ali que começou nas divisões de base, e o Vasco acabou perdendo o Gabriel Peck mais uma vez para o Cruzeiro. Tá? E só a nível de curiosidade, o desembargador que vai julgar
esse agravo de instrumento será o doutor César Felipe Cury, tá? Responsável por julgar o agravo de instrumento imposto pelo Vasco com o objetivo de derrubar a liminar e retirou o Pedrinho do comando da SAF. Curiosamente, trata-se do mesmo magistrado que, em maio de 2024, rejeitou o recurso da 777 Partners, tá? Quando a empresa foi afastada da gestão da SAF pelo Pedrinho e seus pares. Ou seja, esse desembargador aqui, o César Felipe Cury, ele já deferiu alguma coisa contra a 777 lá atrás. Quando o Vasco afastou a 777, e ela tentou, né, colocar algum embargo e ele foi contra, ele pegou e ele indeferiu ali o embargo da 777. Então, vamos aguardar. Isso aí é um ponto a favor da diretoria vascaína, tá, pessoal? E olha só, teve um novo sócio aí que entrou com uma petição. O sócio estatutário, né, do Vasco protocolou aí uma petição para participar do processo também. Mais um sócio aí entrando com uma petição para participar também do processo, tá? Agora o detalhe que a informação aqui do agravo de instrumento, primeiro ali foi do Atenção Vascaínos, tá? Seguido pelo podcast Cruz Maltino. E eu vou ler aqui a matéria aqui do sócio, né, que diz o seguinte: o sócio estatutário do Vasco protocolou um pedido para participar oficialmente da ação judicial que discute a intervenção na SAF. Na petição, ele solicita que a Justiça considere a decisão que afastou Pedrinho e os demais membros do Conselho de Administração. Entre os argumentos apresentados estão a ausência de irregularidades graves no relatório da ex-interventora Samantha Longo, a suposta nulidade da nomeação dos cogestores após a declaração de suspeição da juíza, a defesa de que o conflito deve ser resolvido por arbitragem e críticas ao parecer do Conselho Fiscal que embasou a intervenção. O documento também afirma que a continuidade da intervenção pode prejudicar a negociação para um possível investimento de 2 bilhões no Vasco SAF. Agora caberá à Sexta Vara Empresarial decidir sobre o pedido e os próximos passos do processo ali, está dizendo aqui a matéria do Atenção Vascaínos, né, cara? Então, assim, o que acontece? O sócio aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho que eu estou vendo para não me perder, gente, para não deixar passar nada batido. Né? Quinta Vara Empresarial, que ia tabelar a Quarta Vara Empresarial, encaminhou-se a outro juiz, isso aí que eu já falei. Mais um sócio que entra, né, como representante, né, mais um sócio que protocolou uma petição para participar também do processo, né, e a mesma coisa que o clube está alegando, né, no caso ali de o clube estar travado, de não poder contratar, isso está prejudicando o clube também. Além disso, ele também fala da arbitragem, né, que quem tinha que fazer alguma coisa era a arbitragem lá na Getúlio Vargas e não a justiça comum. Então, a mesma coisa que o Vasco tem alegado, né, esse sócio aí está entrando também alegando na sexta vara empresarial. Parece que já está juntado lá o parecer, né, na mão do juiz da sexta vara ou da juíza, se eu não me engano. Parece que já está tudo ali na mão dela para ela poder despachar. Só está nesse aguardo e, paralelo a isso, ocorrendo também esse agravo de instrumento, cara. A verdade é o seguinte, a verdade é que eu tô de saco cheio, cara, de tudo isso que está acontecendo, cara. Porque, porra, todo dia sai alguma coisa, todo dia sai uma atualização, mas nada acontece, nada se resolve, nada se decide. O Vasco está parado, o Vasco está sem técnico, o Vasco está sem contratar, contratações aí estão travadas por causa desse imbróglio jurídico aí. Cara, eu não sei a quem interessa isso, ou de repente eu até saiba, né, ou suspeite, mas porra, cara, eu vou te contar, é o cara ser muito leviano, é o cara ser muito canalha, e muito safado para usar desse tipo de artifício aí, cara, só por causa de poder, né? E arrebentar com uma instituição. Agora a notícia que subiu agora há pouco, tá? Olha só, o escritório que largou, né, o Vasco da Gama, né? Mais um, a debandada geral, o último que sair, apague a luz, né? O escritório do doutor Salomão, Paulo Salomão, advogado, ex-vice-presidente do Pedrinho, tá?
também pediu para sair, cara, do caso aí da recuperação judicial do Vasco da Gama. Eu vou ler a matéria aqui para vocês na íntegra. Mas o escritório deixa a defesa do Vasco na justiça. O Salomão Advogados comunicou ao Vasco da Gama que não seguirá representando o clube em processos judiciais. A decisão chama a atenção porque ocorreu em meio a uma grave crise institucional envolvendo o CRVG e a SAF. E há um detalhe relevante: um dos sócios da banca é Paulo César Salomão Filho, ex-vice-presidente do Vasco. Salomão deixou o cargo no fim de 2025 após ser nomeado desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ou seja, não estamos falando apenas de mais uma troca de escritório, estamos falando de uma banca com ligação institucional com o clube, deixando a representação jurídica neste momento delicado. Em meio a disputas judiciais, crise política, indefinições na SAF e sucessivas informações de advogados aí, fonte do podcast Cruz Maltino. Olha, veja só, né, cara, os ratos vão mostrando a sua cara, só que esse daqui nunca me enganou, cara. Esse Paulo Salomão aqui, ele nunca me enganou, tá? Ele estava ali por trás de todas as manobras em 2020, mais uma vez eu repito a vocês, estou cansado de citar essa história aqui, ele estava por trás das manobras em 2020, quando judicializaram as eleições e tiraram o Levenciano lá da cadeira de presidente. Ele estava por trás da venda do Vasco para 777, ele estava por trás de tudo, ele está sempre, cara, por trás da onde está dando vantagem para ele. Um determinado momento que ele não viu vantagem pelas atitudes do Pedrinho, ele está picando a mula e agora ele está retalhando. Ou vocês têm dúvida que ele também está por trás de todas essas manobras jurídicas aí que está vindo contra a gestão administrativa aí do Pedrinho? Será que vocês não estão se ligando, não, cara? Agora ele retira o escritório dele do clube, né? Estranhamente, né? Ou será que é mera coincidência? Será que é isso? É mera coincidência? Né? Do nada agora o cara tá saindo, o cara tá debandando, tá metendo o pé, né? É impressionante, porque até então ele saiu da gestão do Vasco para aceitar um convite do TRE. Ok, beleza, ele não pode exercer dois cargos, né? Ele não pode estar à frente de uma instituição e no TRE ao mesmo tempo. Tudo bem, ele optou para ir para o TRE. Agora ele pega e tira o escritório de advogados dele, do clube. É muito esquisito, né? Vocês não acham muito esquisito? Podem aguardar que vem chumbo grosso por aí, tá? Podem aguardar. Isso aí é uma praga, cara. Isso aí é a ratazana das grandes, tá? Isso não presta, isso não vale nada. E para encerrar o vídeo, falar de técnico, né? O Vasco fez um contato aí pelo Vitor Pereira. Lembra do Vitor Pereira? Aquele que era técnico do Corinthians. Depois ele foi para o Urubu. Aí ele ficou não sei quantos meses no Urubu, ficou pouco tempo. O Urubu deu um pé na bunda dele, né? Que ele pegou, ia renovar com o Corinthians, estava tudo certo. Aí no apagar das luzes aí ele aceitou uma proposta do Urubu, largou o Corinthians na mão. Aí foi para o Urubu, né, seduzido, né, pelas promessas, né, que o Urubu fez a ele, um time de alto escalão, não sei o que lá. Depois ele pegaram e deram o pé na bunda dele, sem dó nem piedade. Acho que ele perdeu um título, né? Título aí da Supercopa do Brasil, se eu não me engano, ou Supercopa da Libertadores, sei lá. Aí o Urubu deu um pé na bunda dele e ficou lá sem pai, sem mãe, né? Ele estava no Nottingham Forest lá, o time lá do grego, do Marinax, né? E ele livrou, inclusive, o Nottingham Forest do rebaixamento, né, lá da Premier League. O técnico pediu 2 dias para responder ao convite, para ver se aceita ou não aceita. O que vocês acham, cara? Vitor Pereira, técnico do Vasco da Gama, técnico português. Bom, eu não sei, cara. Eu já dei aqui a minha opinião, tá? Contrato Jorginho, cara. Jorginho tá querendo vir aí, porra, gosta do Vasco. Tem identificação com o clube, apesar da história dele com o Urubu, mas ele criou uma identificação bacana com o clube. E eu acho que ele é um técnico competente, tá? Pro time que o Vasco tem, Jorginho ia se encaixar perfeitamente aí, cara. Sabe? Cara boleiro, entende a linguagem do jogador. Mas enfim, de repente vai ali uma opção caseira ali, uma opção que tá ali perto ali, sabe? Ele
barata, inclusive, não ia onerar tanto ali os caixas do Vasco aí, que o Vasco, porra, o Vasco tá fudido, cara. O Vasco tá todo travado aí, entendeu? Então, é complicado, mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham aí do Vitor Pereira. Desejo a vocês aí uma terça-feira abençoada. Fiquem com Deus, saudações vascaínas e eu fui.